Olá a todos. Na aula de hoje nós daremos prosseguimento ao tópico a respeito da importância do planejamento de recursos hídricos envolvendo bacias hidrográficas. E agora nós vamos entrar no tema sobre as principais fontes de impactos ambientais a estas bacias. Segundo diversos autores, nós temos alguns impactos ambientais que recorrentemente são citados como os principais que afetam bacias hidrográficas e também a biodiversidade dentro dessas bacias. O principal deles é o desmatamento, tá? E a retirada da vegetação numa área específica ou na totalidade de uma bacia hidrográfica, primeiro pode levar à morte de animais, mas mesmo que eles sobrevivam, pode haver uma perda dos locais de reprodução desses animais ou então dos ninhos aonde eles iriam crescer, tá? E com isso, esses animais eles poderiam acabar migrando para áreas urbanas. E isso é um risco quando nós temos mosquitos, por exemplo, levando dengue e malária para áreas urbanas, saindo de áreas interiorianas, como também outros tipos de fauna, como cobras, etc. E mesmo que não sejam todos os animais que migrem para outras áreas, somente uma parte deles, só essa mudança do número de animais migrando vai alterar a cadeia alimentar naquela região. Então reparem que até esse momento o planejamento de recursos hídricos e planejamento de bacias hidrográficas, eu citei um desmatamento que acontece, um impacto na verdade que acontece não nos recursos hídricos, mas nas suas imediações, nos outros espaços dentro de uma bacia hidrográfica. E também citei faunas que são alteradas, mas que não são fauna aquática, tá? Mas mesmo assim, esse desmatamento também pode afetar a fauna aquática. De que forma? Se nós tínhamos uma mata ciliar ao redor de rios ou lagos e essa vegetação tinha frutos caindo na água, alguns tipos de fauna aquática poderiam se alimentar desses frutos, tá? Primeiro detalhe é esse. Segundo, se nós tínhamos uma vegetação ou até mesmo animais mortos caindo nesses corpos hídricos e entrando em decomposição, essa decomposição acaba alterando a qualidade da água, certo? Se para de acontecer isso, então a qualidade da água vai ter uma alteração e alguns tipos de animais aquáticos eles podem ser muito sensíveis a essas alterações, e isso é mais específico quando a gente trata de plânctons, certo? Que são mais específicos da microfauna, certo? A macrofauna aquática ela até consegue sobreviver a certas mudanças das características físico-químicas da água, mas a microfauna ela já é mais sensível, tanto que são muitas vezes considerados como bioindicadores ambientais a utilização de microfauna, porque qualquer alteração que leve à diminuição ou aumento dessa microfauna aquática, se a gente estiver monitorando esses micro-organismos, a gente pode ter um indicativo de que a qualidade daquela água está sendo alterada. E essa alteração das características físico-químicas dos corpos hídricos pode fazer com que as áreas de ninho,
tá? As áreas de ninho sejam impactadas, porque como serão colocados ali ovos dessa fauna aquática, ela pode também ser sensível a certas características ambientais. Um exemplo fácil de entender é o simples sombreamento de um rio pela vegetação no seu entorno. Esse sombreamento pode fazer com que se diminua a temperatura daquela pequena região ali da água, e essa pequena diminuição pelo simples sombreamento já é suficiente para que determinada fauna aquática coloque sua ovada ali. Se a gente retira a vegetação e esse sombreamento acaba, então aquela área pode deixar de ser propensa a desova de determinada fauna. E por último, mas não menos importante, é a erosão, que talvez seja um dos impactos mais lembrados quando a gente fala de desmatamento de mata ciliar de corpos hídricos, certo? Se nós não temos mais uma vegetação segurando aquele solo, esse solo pode ser mais facilmente arrastado por água da chuva ou por outras intempéries para os corpos hídricos. E se a erosão for demasiada grande, pode acontecer o processo de assoreamento desse corpo hídrico e esse corpo hídrico acabar secando. Voltando rapidinho para a gente explicar a imagem aqui do lado direito, nós temos áreas de desmatamento, certo? São esses verdes mais claros. E o que eu quis evidenciar nessa imagem, nós temos o rio aqui do lado esquerdo, é a chamada dinâmica de espinha de peixe, certo? Então reparem que nós temos quase que uma via central aqui de desmatamento e que nós temos áreas perpendiculares dessa via central, se caracterizando muito parecidamente com uma espinha de peixe. O que acontece? Esse é um típico desmatamento provocado depois da abertura de vias de tráfego, tá? Rodovias, para facilitar o entendimento. Então nós temos uma via principal que foi aberta, tá? E agora que nós temos uma facilidade de tráfego na área, normalmente aparecem madeireiras desmatando essa área e abrindo subvias, tá? Abrindo pequenas estradas ligadas a essa principal para que se consiga extrair madeira dessa região de mata, facilmente chegar a essas pequenas estradas e depois chegar na rodovia principal, tá? E assim ter uma locomoção muito mais fácil da madeira desmatada, tá? Desmatada ilegalmente ou também legalmente, mas esse é um procedimento bem característico. E depois que as madeireiras terminaram de retirar aquelas espécies de maior interesse comercial, aí a segunda etapa que acentua o desmatamento é a vinda da agropecuária, tá? Então, uma das dinâmicas mais conhecidas de desmatamento acontece em 4 etapas. A primeira etapa é a vinda ou a construção de uma estrada ou rodovia. A segunda etapa são as madeireiras fazendo estradas secundárias e retirando a madeira dessas áreas. A terceira etapa é a agropecuária vindo para dominar as áreas deixadas pela madeireira. E a quarta etapa que eu não expliquei é o aparecimento de pequenos centros urbanos e podendo até crescer a cidades maiores.
Partindo para o segundo impacto ambiental, que afeta muito os recursos hídricos, é a construção de barragens ou a modificação dos cursos d'água. Tá? A construção de barragem é mais fácil de entender a partir dessa figura, em que antes nós tínhamos um rio com seu percurso natural. E a partir do momento que nós construímos uma barragem, literalmente barrando esse rio, a água que antes vinha naturalmente da esquerda para a direita, ela vai acabar se concentrando e se empoçando, por assim dizer, e formando um lago. Tá? Então nós provavelmente nessa área nós tínhamos um rio de menor extensão, mas depois que esse rio foi barrado, e aí a gente percebe que formou um lago maior, tá? Então, quais são os impactos que acontecem nesses casos? Primeiro que nós temos o alagamento de regiões, no mínimo de matas ciliares, que antes não eram alagadas, porque esse rio não avançava sobre essas áreas, certo? Então nós temos um alagamento de áreas que inclusive poderiam ter moradias. Tá? É muito normal a gente ver na mídia, quando grandes obras de barragens de hidrelétricas serem construídas, o impacto a populações ribeirinhas, a populações indígenas e vez ou outra até de pequenas cidades, que a população tem que literalmente se mudar daquela área. Tá? E aí perde-se toda uma identificação com a área. Às vezes tem famílias inteiras que cresceram naquela área, nunca saíram dali, e de uma hora para outra tem que se mudar para outra cidade, porque vai ser inundada, não dá para morar mais ali, certo? E o segundo é que nós temos uma vegetação que vai acabar sendo inundada também. Tá? O ideal é que as espécies de valor de mercado, valor econômico, sejam retiradas por madeireiras antes de acontecer esse alagamento. Só que mesmo assim vão sobrar algumas espécies nessas áreas inundadas, vários indivíduos arbóreos. E depois que essa vegetação é inundada, ela acaba morrendo e entrando em decomposição. E essa decomposição afeta muito a qualidade da água desse lago formado após a barragem. E essa decomposição excessiva da vegetação acaba afetando a fauna aquática que passa a viver nesse lago. Tá? Outro resultado é que antes tinha-se um tráfego livre aqui da fauna aquática e que poderia transitar livremente, inclusive para acasalar e também para montar os seus ninhos, e com essa mudança de dinâmica acaba afetando também a fauna aquática. Tá? Mas esse é um impacto menor, por assim dizer. Já tratando não de barragens, mas na regularização ou alteração dos cursos d'água, o maior exemplo recente foi a transposição do Rio São Francisco, tá? Em que o percurso do rio foi literalmente alterado. Tá? Então, se antes nós tínhamos um rio com esse percurso, e depois passou-se a fizeram uma obra para acabar com esse percurso aqui da esquerda e fizeram o rio vir por esse caminho. Se antes nós tínhamos populações que dependiam dessa água, a quantidade da água com certeza vai ser afetada, mesmo que
ainda tenha um pouco de água vindo para essa região, vai ser uma água em menor quantidade, tá? Já que agora a maior quantidade da água vai nesse sentido aqui, tá? Então, fazendo o desenho, repetindo o desenho para melhor entendimento, digamos que nós tínhamos antes, deixa eu refazer rapidinho. Digamos que nós tínhamos antes esse percurso do rio, tá? E aí depois resolveu-se que o rio não iria fazer essa curva toda. Fizeram obra de engenharia para ele vir agora por aqui, tá? Então toda essa parte aqui antes, que era um rio, ou diminuiu a qualidade dele, a quantidade na verdade, desculpe, ou então essa parte do rio deixou de existir, tá? Então qualquer vegetação ou população que vivia nessa região aqui à esquerda, acabou sendo impactado ou pela diminuição da vazão da água ou por até essa parte do rio sumir completamente, tá? Então há relatos que na transposição do Rio São Francisco, apesar de todos os cálculos e da garantia de que nenhum rio iria assumir, só iria diminuir a vazão de alguns rios para levar a maior parte dessa água para outras regiões lá do Nordeste. Há relatos de que alguns rios chegaram a assumir sim, tá? Então esse cálculo é um cálculo muito complexo e uma temática muito cuidadosa para ser tratada. O terceiro impacto, tipo de impacto que pode acontecer, é a introdução de espécie exótica num determinado corpo hídrico ou na bacia, tá? E espécie exótica é uma espécie que não é daquela região, tá? Uma espécie de outra região, e que quando ela entra numa determinada nova região, e nesse caso numa bacia em que não tem essa espécie exótica não vai ter ninguém na cadeia alimentar se alimentando dela, mas ela vai poder se alimentar de outras, tá? Então essa espécie exótica ela acaba por dominar o ambiente, já que não tem um predador natural naquela área, tá? E é muito comum a gente ver a introdução de espécies exóticas a partir da chamada água de lastro, quando a gente fala de recursos hídricos. E o que é essa água de lastro? É a água que fica no fundo de embarcações, tá? Quando uma embarcação ela chega num lugar, ela despeja a chamada água de lastro, que ficava no fundo dela, e renova, tá? Quando ela renova, ela pega a água de uma região, leva para outra região, ou outro país, inclusive, que é muito disso que acontece, e quando chegar na outra região ou no outro país, vai despejar essa água, levando os micro-organismos daqui para lá, ou vice-versa, né? Trazendo micro-organismos ou até possivelmente um ou outro organismo de maior porte de outro país ou de outra região para cá, tá? E isso desestrutura a cadeia alimentar daquela região. O quarto impacto que eu tenho para apresentar para vocês é a utilização de recursos hídricos em demasia, tá? Esse é um dos principais impactos que a gente lembra, é consumir em excesso, tá? E isso traz um outro subimpacto. O primeiro é o consumo em excesso, e talvez não tenha água para todo mundo depois. E o segundo é que essa água vai acabar retornando
um momento ou outro para o ambiente. Então nós teremos também uma maior quantidade de efluentes. Primeiro que precisarão ser tratados, tá? Então a gente vai ter um aumento do custo de tratamento de efluentes. E segundo que se uma porcentagem desse efluente não for tratado, nós teremos uma volta da água para o meio ambiente poluída, tá? Isso vai afetar a qualidade dessa água. E aqui na figura eu trouxe para vocês a quantidade de água em litros que é utilizada para a confecção de 1 quilo ou 1 litro de cada um desses produtos, tá? E isso daqui é uma análise em todo o chamado ciclo de vida do produto. Não é só o produto pronto, tá? É óbvio que 1 quilo de manteiga não tem 18 mil litros de água, tá? Ao longo do seu ciclo de vida. Desde quando a matéria-prima desse produto estava sendo coletada, estava sendo plantada, estava sendo retirada, toda a água também consumida durante o trajeto, durante a extração da matéria-prima, a transposição da matéria-prima, o beneficiamento da matéria-prima, tá? Até chegar também na limpeza dos equipamentos que foram utilizados. Também pode entrar também nesse cálculo o quanto de funcionários foram necessários para em todo esse ciclo de vida. E esses funcionários, querendo ou não, eles consumiam água, tá? Durante o seu dia a dia de expediente, então também pode entrar nesse cálculo, tá? Então não é só a água no produto final, é a água em todas essas subdivisões. Então nós temos que para produzir 1 litro de cerveja é necessário somente 5 litros e meio. 1 quilo de arroz já precisa de 2,5 mil litros de água. A manteiga é o que mais precisa, tá? O segundo que mais precisa é 1 quilo de carne bovina, precisa de 17 mil litros por quilo, tá? Então cada vez que você comer 1 quilo de carne bovina ao longo da semana, por exemplo, ao longo de alguns dias, lembre-se que para cada quilo que você consome foram utilizados 17 mil litros de água, tá? Então, uma forma muito simples da gente diminuir os impactos ambientais não é nem se tornar vegano ou vegetariano, é alterar, por exemplo, carne de boi por carne de frango, tá? Só nessa troca, olha só o quanto de economia de água que nós teríamos, certo? E aí, se vocês quiserem ver os outros consumos por produtos, é só vocês darem uma olhada aqui, tá? O quinto tipo de impacto é a poluição hídrica, certo? E aí, o que a gente tem que destacar é que nós podemos ter poluição pelas chamadas fontes pontuais e fontes não pontuais. Qual a diferença delas? As fontes pontuais são aquelas fontes que a gente consegue identificar de onde vem, tá? É como se a gente fizesse um mapa de uma área. Então vou fazer um dos meus desenhos. É como se a gente conseguisse fazer um mapa, por exemplo, com os rios daquela bacia, e a gente conseguisse identificar com um ponto nesse mapa. Olha, bem aqui nós temos uma fonte de poluição. Por exemplo, um descarte, um despejo de esgoto não tratado. Bem aqui nós temos outra fonte, tá? É uma indústria que está despejando seus efluentes, certo? Já as fontes não pontuais são aquelas situações em que a gente não consegue dizer de onde que veio determinada poluição, tá? Então, por exemplo, um caso aqui na figura de baixo.
Nós temos um rio, por exemplo, e nós temos materiais plásticos boiando naquele rio. Nós não conseguimos identificar quem foi que jogou esses materiais, certo? Se foi a população mais próxima da área de onde nós estamos no rio, ou se foi de uma população mais amontante, ou se foi alguém que nem mora ao longo daquele rio, mas foi alguém que trouxe, por exemplo, um carro de lixo e despejou lixo próximo, e esse lixo, desculpem, acabou chegando no rio, certo? Então, essas são as diferenças. E por último, nós temos as mudanças climáticas. Tá? Reparem que eu não coloquei aquecimento global. Coloquei mudanças climáticas, é o termo mais correto. Isso pode fazer com que nós tenhamos tanto a diminuição de precipitação em determinadas regiões do planeta, como aumento da precipitação em outras regiões do planeta. Tá? Qualquer um que seja o caso, tá? Mas aqui no Brasil nós temos mais preponderantemente a diminuição da precipitação, mas qualquer que seja o caso, aumento ou diminuição da chuva, isso vai impactar todo o ciclo hidrológico e depois o escoamento da água por aquela bacia, tá? Se for, por exemplo, aumento da chuva, nós vamos passar a ter mais cheias dentro daquela bacia, tá? Então, áreas que antes não ficavam alagadas podem passar a ter alagamento. E com isso, o poder público vai ter que ter um custo maior com infraestrutura para poder diminuir os efeitos daquele alagamento sobre a população, tá? E se for o contrário, se for a diminuição da chuva, nós teremos seca, certo? Então, lá naquele detalhe que eu falei na aula anterior sobre ter oferta de água em quantidade suficiente, nós vamos passar a ter dificuldade em disponibilizar água para todos os usuários daquela bacia. Tudo bem? E não só isso, como também os próprios animais terrestres, a fauna terrestre, pode ter dificuldade em encontrar água para beber, como também os animais aquáticos, a fauna aquática, pode ter dificuldade em sobreviver num rio que esteja secando, tá? Então, gente, nós finalizamos agora essa segunda parte da aula e obrigado pela atenção de todos.